ligados, né? Os versos que são correspondentes. Então, quando a gente vai para o Antigo Testamento e a gente procura saber sobre selar, sobre selo e tal, nós achamos esse verso. Pode até deixar essa porta aberta, Francisco, por favor, que está calor. Esse carro não está aguentando, não. Lá em Isaías 8,16, né? A palavra de Deus é muito clara, gente. Eu fico assim, quando eu vi a primeira vez, eu ficava olhando e lendo de novo, aí eu pegava outra Bíblia, porque eu não sabia, né? Para mim eram Bíblias diferentes. Para mim não era tudo, as Bíblias não eram iguais, né? E eu pegava outra Bíblia, não é possível e tal. Então, olha só, Isaías falou: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então, assim, quando a gente olha para o Antigo Testamento, o único ponto que fala de selar, de selagem, é justamente Isaías 8,16. E ele fala uma coisa muito importante, olha só. Isso que eu vou selar em vocês, ele está na lei de Deus. Ele está na lei de Deus. Esse selo está na lei. Eu pedi para selar toda a lei no coração dos meus discípulos. Isso aqui lá no Antigo Testamento. Lembrando que no Novo Testamento, ele vai explicar melhor sobre esse selo. Pode passar, meu amigo. Então aqui lembrando, vocês pegaram essa parte aqui? Vocês chegaram a pegar? Não? Como era feito o selo, né? Antigamente, nos documentos e tal. A gente já tinha até estudado brevemente num outro tema aqui sobre selo, mas só para vocês entenderem. Poderia ser usado várias coisas, mas a maioria dos reis, né, dos imperadores, usavam um anel. E aqui, não sei se dá para ver, mas tem várias inscrições aqui nesse anel, né? E aquilo ali, ele pegava, né, como vocês sabem, podia ser argila, enfim, vários tipos de materiais que eles amassavam ali e selavam, né? Só era aberto aquele documento quando quebrava o selo. E o que tem de interessante nisso daqui? O que significa essas marcas que estão ali, né? Que foi o que eu falei semana passada. Pode passar, Alexandre, por favor. Olha só. O selo era algo muito comum na época em que a Bíblia foi escrita. Podemos ver isso no livro de Esther 3,12, que fala justamente sobre isso. Ele dava autenticidade e importância àquilo em que era colocado. Um selo deveria conter 3 elementos básicos. Então, quando a gente vai para a história, né, isso aqui não é adventista, não é, quando a gente vai para a história, a gente vai ver que os reis, quando selavam os seus documentos, cartas, tudo, ele ali era identificado por 3 pontos, que são esses aqui. Tinha que ter o nome do governante, do rei, do capital, o cargo dele e o território do seu domínio, né? Às vezes vinha escrito, dependendo do tamanho do selo, aquele anel que era menor vinha ali em imagens, né, em desenho, mas o que simbolizava justamente isso. Então pode passar. Aí, amigos, vem o ponto crucial aqui do nosso estudo, né? A gente sabe que Deus não vai permitir que nada aconteça na terra antes do que o seu povo seja selado. Nós vimos em Isaías que esse selo que Deus pediu para colocar no nosso coração está na lei de Deus. E trazendo agora para a lei de Deus, né? Nós sabemos aqui os 10 mandamentos da Bíblia, né? Qual desses mandamentos, né, que ali coloca o nome de Deus, o cargo de Deus e o território que ele domina, né? E aí a gente vê, aqui já adiantando, né, o 4º mandamento, que está justamente em Êxodo 28:11. Gente, eu queria que vocês entendessem, porque assim, eu já falei assim algumas vezes, mas isso demorou para entrar na minha cabeça, tá? O sábado não é de adventista. O sábado não é de judeu. Antes do povo judeu ser criado, mas muito tempo antes, Deus já tinha estabelecido o sábado lá no Jardim do Éden, né? Então, parece fácil eu aqui na frente, sendo o adventista do 7º dia, falar do sábado, mas na verdade a gente só está falando uma coisa que ninguém fala, que está na Bíblia. Está bem claro isso aqui, né? Então eu vou ler para vocês. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado de quem? Senhor teu Deus. Então aqui está o nome de Deus. Ele falou o dia, mas o 7º dia é o sábado. E ele nomina esse nome, diferente de todos os outros. E ele fala, é do Senhor teu Deus. E muitas Bíblias está o Senhor até de letra maiúscula mesmo. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Aí vem a outra parte. Porque em 6 dias o quê? Fez o Senhor.
Então, ele fez, ou seja, ele teve o ato de criar, né? Ou seja, aqui, nesse pequeno verso, fez o Senhor dos céus e a terra, está mostrando que ele é o Criador, ele é a pessoa, essa é a função dele, né? Pode voltar, meu amigo, por favor. E, na sequência, vem justamente o domínio, o seu território de domínio, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E o sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Pode passar, né, meu? Vamos só chegar onde a gente falou na semana passada, mas qualquer coisa você pode falar. Então, o quarto mandamento de Deus é o único que, entre os 10 mandamentos, que apresenta todos esses elementos. Olha lá, o nome do governador, o cargo e o território do seu domínio. Tá? Isso bem claro, gente, bem claro mesmo. Pode passar. Aí foi justamente aqui que nós paramos na semana passada. Como o sábado é identificado nas Escrituras Sagradas? Aí está ali em Êxodo 31, 17. E olha só que interessante. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou o alimento. Gente, quando a gente vai para o dicionário, quando a gente pega selo, sinal, marca, todas essas palavras são sinônimos. Todas essas palavras são sinônimos. Quando fala marca da besta, poderia ser selo da besta, poderia ser sinal da besta. Não faz diferença, são sinônimos essas palavras. E a Bíblia, ela usa justamente essas três palavras para poder se referir ao selo. Sinal, selo ou marca. Tá? É a mesma coisa. Pode passar. E aí eu queria, não sei se está aqui, eu acho que está no próximo. Ah, não, está aqui sim. Eu queria que vocês abrissem Ezequiel, que não, o texto não está aqui, tá? Livro de Ezequiel 20, versículo 12. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. E deixa aí mesmo aberto aí. A gente vai ver 2 textozinhos. Esses trechos, gente, quando eu realmente escutei pela primeira vez, eu fiquei muito impressionado. Acharam aí? Acharam? Então vamos lá. Olha só, Ezequiel 20, 12. Capítulo 20, versículo 12. Fala assim: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifico. Beleza. A gente vai no mesmo capítulo de Ezequiel, agora desse versículo 12, versículo 20. Ezequiel 20, 20. Olha só que interessante que fala. E santificai os meus sábados, e servirão. Eu acho muito interessante isso, porque ele fala, o sábado já estava estabelecido ali, só que ele fala no futuro, Ezequiel. Ele fala assim: e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Gente, no final da história dessa humanidade, a criação divina, como o pastor Rafael falou bem aqui, ontem o pastor Rafael também falou, ela vai começar a ser questionada. Já está sendo questionada, né? Os dias não eram literais que Deus criou o mundo, eram eras. Cada dia ali tinha milhões de anos e tal. E as pessoas começam a inventar coisas que o próprio Jesus falou, que eram literais os dias da criação. O próprio Jesus. Então, assim, eu acredito ou não acredito. Por isso que a gente deve se basear na Bíblia. Entende? Porque não tem meio termo. Eu acredito ou não acredito. Se o próprio Jesus falou, e eu tenho fé que Jesus é o Deus do impossível, o Deus de ser... Peraí, eu acredito ou não acredito, não tem meio termo. Ah, não, isso daqui eu acredito, isso daqui eu não acredito, porque não convém. Não é assim, né, gente? A gente sabe que não é. Então, com esses 2 versos, nós vemos Deus sinalizando para o povo: olha só, o sábado é o meu sinal. E ele fala no futuro. Vai ter um momento que ele é que vai identificar que eu sou o Criador. Olha só a importância disso. E a gente já vê isso tudo acontecendo. Não preciso nem ficar explicando muito aqui, é só vocês verem. Entre no... Gente, eu vou... Semana que vem a gente conversa, vou nem entrar nesse assunto. Mas entre no Google e pesquisa assim: domingo climático. E aí depois a gente pode bater um papo sobre isso. Domingo climático. Tá? E aí depois você pode falar. Mas eles costumam, quem guarda o domingo, costuma dizer que o domingo foi santificado com a ressurreição de Cristo. Que se tornou um dia santo porque Cristo ressuscitou do domingo. Eles falam isso? Falam. Sim. Quando eu falei para ela, mas não é o que está escrito nos mandamentos, né? Ela é, mas Jesus modificou tudo. Onde está isso?
Esse é o ponto. Primeiro que eles não guardam o domingo. É só até o Foi almoço. uma decisão da igreja, essa modificação. Exatamente. Aliás, do imperador, né? Exatamente. Primeiro o imperador e depois a igreja ajustou com o que o imperador tinha porque resolvido, pela primeira vez ali, coincidindo com a o imperador ressurreição. se uniu com a igreja. Sempre foi Estado de um lado e igreja do outro. Nesse momento, o imperador abraçou a igreja também. Então o Papa faz o que ele queria. O primeiro Papa, né? Mas se a gente for ver, a maioria das pessoas, no fundo, sabem que o sábado é um dia de descanso. Até instintivamente, porque quando chega na sexta, todo mundo fala, ai que bom, chegou sexta, amanhã eu vou descansar. Pode reparar. Todo mundo fala isso, mesmo quem não crê em Deus, não segue nenhuma religião, comenta, vou descansar amanhã é sábado, ainda bem. Então, assim, na realidade, é até da natureza que Deus, como já criou, independente do estabelecimento de regras ou leis, eu acho assim, veio isso na minha cabeça agora, que no fundo, instintivamente, a gente já sabe que é o sábado. É interessante. É instintivo. E às vezes a gente pergunta, e aí, vai trabalhar amanhã? Vai trabalhar sábado. E quando E assim, trabalha, não é normal, não é o normal. E assim, aí você vê aquela questão que você comentou bem, essa questão que eu falei do que me convém. Porque assim, Paulo ele é muito claro na carta falando que o simbolismo da ressurreição de Jesus não é um domingo, é o batismo. E tem nada a ver com o domingo. Por quê? Jesus morre, fica lá no sábado descansando e ressuscita no terceiro dia. No nosso batismo é a mesma coisa. Nós estamos ali, quando a gente é aprofundado nas águas, nós morremos, é como se fosse aquele sábado que Jesus passou ali, e quando a gente está levantando, a gente levanta para uma nova vida, como se tivesse ressuscitado no nome de Jesus. Entende? Esse é o símbolo da ressurreição de Cristo. Tem nada a ver com o domingo. E como eu já falei para você, não existe essa palavra na Bíblia, né? Então, foi simplesmente o dia que Jesus ressuscitou. Agora, o que eu acho mais engraçado é que eles dão mais importância à questão dele ter ressuscitado no domingo do que ele ter descansado no sábado. Se Deus é todo poderoso, ele não poderia ter ressuscitado 2 minutos depois? Por que ele resolveu guardar o sábado e ficar na sepultura no sábado? Gente, é muito mais amplo do que a gente imagina, sabe? Agora, tem pessoas que querem realmente só o que convém, né? Porque assim, fica mais fácil. Não, lá na minha empresa trabalha sábado e tal. Deus quer que você pare um dia, não importa qual seja. Para mim importa porque ele deu um nome para esse dia. Se ele falasse qualquer dia, sem problema nenhum. A gente nem estaria falando sobre isso aqui agora. Entende? O problema é que ele fala, né? O problema é entre aspas, né? E não há nenhuma comprovação bíblica para a santificação de um outro dia da semana. Não existe, nem no Novo, nem no Velho Testamento. Então, se nós nos basearmos na Bíblia, temos que ter a segurança que o dia que Deus estabeleceu, no início, entregando para Adão e Eva, esse é o mesmo dia que prevalecerá até a nova terra. A nova terra nós vamos continuar nos reunindo, adorando a Deus no dia de sábado. É verdade, né? E isso fala em Isaías, né? A gente vai ver esse verso aqui um pouco mais à frente. Então, gente, o pastor Camilo falou uma coisa muito importante, que é a palavra de Deus. E deve ser a nossa regra, por isso que muita da gente conhece os adventistas como, desculpa que eu tenho, tá, gente, mas pessoas chaves da Bíblia. Porque, gente, tem que estar na Bíblia. Tem que estar na Bíblia. Não, mas é conhecido Aí, por exemplo, estudiosos. não, também, a bruxa já tem essa visão. Mas assim, essa pessoa que falou, não, mas Jesus fez alteração. Onde que ele viu isso? Aí essa pessoa vai falar para uma outra pessoa que não tem conhecimento bíblico, essa pessoa vai acreditar. E assim vai. E quando é que a gente vai voltar lá para a Bíblia? Paulo mesmo falou, né? Olha, sejam como os crentes de Bereia, não como os de Tessalônica. Porque eles vão para casa depois estudar para ver se aquilo que eu falei estava certo mesmo. Então é isso que a gente tem que fazer, gente. Entende? Lógico que eu passei muito tempo enganado. Isso. Através do aparecimento de Jesus, do Espírito Santo na minha vida, que eu consegui enxergar. Eu passei minha vida toda sem enxergar. Né? Eu não tinha contato com a Bíblia. Eu não sabia nem qual eram os nomes dos livros que tinha aqui dentro. Entende? Mas Deus ele vai vendo a sua sinceridade no seu coração e ele vai te guiando a toda a verdade. Tá? Jesus ele também falou que ele não veio para modificar a lei, sim aperfeiçoá-la. Então, nesse momento, aperfeiçoar, eu acho que é aquilo que a gente falou na aula passada, discernimento. Então, por exemplo, você
Vou dar um exemplo bobo. Você não vai ficar lavando louça no sábado, mas de repente você não gosta de sujeira. Você faz aquela lavagem prévia, assim, rapidinho. Aí Deus não vai te condenar porque você fez isso, porque Ele também te entende a tua maneira de ser. E Ele respeita também, que o homem também é senhor do sábado. Ele só não quer que a gente se sacrifique, se a gente se canse. É Isso que você isso. falou é muito importante, porque assim, as pessoas se preocupam muito no que a gente não pode fazer no sábado. Se a gente olhar para o outro lado, o sábado é o momento que eu tenho que dar mais tempo, porque, de acordo com a Bíblia, nessas 24 horas, Deus desce e passa do lado da gente. Então, quanto mais tempo eu tiver dentro dessas 24 horas, meditando, orando, estudando, mais eu vou estar próximo de Deus. Então, o intuito não é que não pode lavar louça, não pode tomar banho. Não, não pode perder tempo. Fique com Deus o maior tempo. Pô, você vai para o inferno se você lavar uma louça? Pelo amor de Deus, gente, não tem nada disso. É só para você aproveitar aquelas horas sagradas do sábado, no Criador do mundo. Separar. Você falou tudo, né, Tatiana? É no sentido quando Deus fala que ele foi santificado, é porque ele foi separado mesmo. Entendeu? Ó, esse aqui é diferente. Nesse dia aqui eu vou estar com vocês o tempo todo. Se organizem para isso. Né? Aí você não tem comida em casa, aí não tem nada pronto, você vai passar fome. Exatamente. Por isso que Jesus falou, vamos colher as espigas de milho, porque não queria que os discípulos passassem fome. Então tem casos tem que ter coerência. Exato. Então assim, poxa, eu passei a semana toda em casa dando para me organizar, para eu poder fazer uma refeição para deixar pronta para o sábado. Pô, eu faço. Agora não deu, gente. Pô, foi muita correria, pô, teve tal, não sei o que, não sei o que lá. Gente, é a graça que nos salva. Não é guardar o mandamento. A gente está fazendo isso porque a gente já foi salvo. Entende? Então, quando Jesus veio trazer a ideia, que você falou bem, de trazer uma nova perspectiva dos 10 mandamentos, foi isso. Amigos, eu preciso comentar uma coisa com vocês. O povo judeu sofreu muito por causa de desobediência. Muito. Eles eram desobedientes e eram levados em cativeiro. Sofriam não sei quantos anos. Aí Deus libertava. Aí eram desobedientes de novo, iam para o cativeiro, e era assim. Da última que eles saíram, que foi do cativeiro de Babilônia, eles falaram, olha só, a partir de agora, a gente não pode mais desobedecer. A gente tem que arrumar forma de ninguém desobedecer mais isso daqui. Foi quando eles criaram as 613 leis, os judeus que não estão na Bíblia, para proteger os 10 mandamentos, para proteger o povo de judeu de pecar. Quando Jesus chegou lá, eles viviam mais essas 613 leis do que a própria palavra. Entende? Então ele começou a quebrar isso. E um dos exemplos foi essa questão dele pegar ali o alimento ali no sábado, né, que não podia de forma nenhuma. Então, Jesus pulou e falou, pega a tua máquina, né, e anda e tal. Não podia. Os judeus tinham estabelecido que não podia carregar nada no dia de sábado. Então ele veio para quebrar tudo isso e mostrar o real sentido do sábado para Deus. Né? Por isso que os judeus, principalmente os doutores ali, não entendiam, ficavam revoltados, queriam matar. Mas você vê o trabalho do Espírito Santo, né? Que Nicodemos, vários judeus assim que eram um grande conceito, eles sentiram, né, o Espírito Santo e se converteram através de Jesus, mas chegaram muitos que ficaram com o coração endurecido ali. Né? Então, portanto, sinal da criação, santificação e libertação. O selo aplicado na fronte, em Apocalipse 7, 2 e 3, significa, isso aqui é muito importante, aceitação voluntária de Deus e de ser usado na história pelo ser humano. Gente, não vai ser a base da força, não vai ser na emoção, vai ser tudo na razão. Deus ele vai explicar tudo para vocês tomarem por convicção própria, né, pessoal, a escolha por isso. É bem assim. Né? Então, a marca da besta, né, fala de marcar na fronte, na mão, né? O selo de Deus fala da testa. Por quê? Porque aqui é parte do nosso conhecimento, da nossa razão. Né? E a mão é da nossa ação. Então, gente, tira essa coisa que vão botar um código de barras, um chip no seu braço. Tal. Biblicamente isso não existe. Isso são alarmismos, sensacionalismos que acontecem por aí. Entende? A marca... É uma metáfora. Não, uma metáfora não, é um absurdo que é criado por pessoas que não conhecem a Bíblia. Entendeu? Não tem nada a ver com isso. Né? A questão toda do final dos tempos, antes da volta de Jesus, gente, vai ser adoração. Quem você vai adorar? Que agora parece que tem várias opções, mas vai chegar um momento que só vai ter duas opções. Ou você recebe o selo de Deus, ou você recebe a marca da besta. Eu não quero receber a marca da besta, para deixar bem claro aqui. Marca da besta é desobediência?
A marca da besta vai ser quando Deus estabeleceu que um dia era o selo de Deus, o inimigo de Deus, a gente já sabe qual é, né? Estabeleceu também um dia para fazer uma contrafação com Deus. Exatamente. Por isso que a questão é a adoração, é a criação. Deus ele criou em 6 dias e descansou no 7º. Você imagina ele escutando que agora o dia do Senhor é domingo, que o domingo é o dia da ressurreição, que Jesus mudou. Gente, não tem nada disso escrito aqui, né? Então vai chegar um momento, o sábado já é muito importante hoje, só que vai chegar um momento, gente, que vai ser questão de vida ou morte. Eu tenho que ser sincero para vocês. Como foi lá no início. As pessoas que vão querer realmente ser fiel, remanescente, fiel a Deus, e outras não. Mas aí vai ser com a presença do anticristo. Vai chegar uma coisa desse ponto. O assunto é bem profundo, minha irmã. Mas sim, isso não vai ser a primeira vez que aconteceu na história. Já houve um decreto dominical, né, lá do Constantino, que fez isso. Estabeleceu o domingo por ser o Sunday, né, o dia do sol, tudo aquilo que a gente conversou e tal, e a partir dali começou a perseguir quem não acreditava nele. Né? Isso vai se repetir, isso é fato. E o Apocalipse é bem claro relacionado a isso. Então, assim, se uma pessoa acredita que a lei de Deus foi abolida, olha só que perigo. Que a maioria aí fora acredita que a lei não vale mais. Só vale agora a graça, Jesus, Novo Testamento. Aí, se a lei de Deus foi abolida, o selo de Deus está na lei. Então, se a lei foi abolida, não tem mais selo também. Só sobra a marca da besta. É isso que vocês querem? Eu não quero para mim. Então, eu acredito na Bíblia como um todo. De Gênesis a Apocalipse, como Paulo diz, né, que toda a Escritura é inspirada por Deus. E esse dia, tá, futuramente, né, escatologicamente e tal, ele vai ser realmente o selo de Deus, vai ser a marca mostrando o seguinte, olha só, nós somos aquele povo que acredita lá no Gênesis, que Deus criou em 6 dias e descansou no sábado. E ele ali representou para a gente que ele é o criador desse mundo. Qualquer coisa que falarem além disso, você tem que botar um passo atrás, entendeu? Então, assim, a questão do domingo está cada vez mais se firmando mais. E você vê, gente, isso começou lá no ano 300. Nós estamos em 2024. Hoje em dia, se você perguntar para qualquer criança que não seja adventista, o dia de descanso é o domingo, pô. Você entende? Eles conseguiram mudar até a cabeça, a mente da sociedade relacionada a isso. E as pessoas começam a falar, como eu falei para vocês, não, mas o importante é guardar um dia, entendeu? Qual dia? Não importa. Deus sabe que eu vou ter que trabalhar no sábado e tal, entendeu? Então eu vou separar domingo, eu vou separar sexta-feira. Estou falando no domingo, os muçulmanos acreditam na sexta, né? Então, assim, você vê, gente, vou te dar a palavra, Xana, mas uma coisa que eu comentei semana passada, Deus, ele criou 2 instituições antes do pecado. O casamento e o sábado. E essas 2 instituições são as mais atacadas pelo inimigo de Deus, gente. Se tu falar de família tradicional hoje em dia, vocês sabem como é, isso nem fala muito. Não. Né? E o sábado, então, capaz até de ser agredido, dependendo da situação. É por que incomoda tanto, gente? Por que incomoda tanto? Isso não é uma coisa da igreja adventista, não. Não é uma coisa que a Ellen White, como muitos entendem aí, inventou, não. Está lá no 1º capítulo da Bíblia. Por que essa ira, né, toda? E a gente vê em Apocalipse, né, pastor? Que fala que Apocalipse 2,17, né, que irou-se o dragão contra a mulher, ou seja, o dragão, o inimigo de Deus, ele está irado contra Deus. Só que agora ele não tem mais como atingir a Deus. E a gente sabe como é que ele faz, como é que nós temos amor pelos nossos filhos. E se fizer com os nossos filhos, é como se estivesse fazendo com a gente. Então, para Deus, ele não pode mais atingir Deus nesse momento. Então, ele quer atingir todos os filhos dele. Ele não tem mais agora poder para poder sair dessa terra, ele está preso único e exclusivamente nessa terra e quer simplesmente levar o maior número de filhos de Deus com ele possível. Esse é o foco dele. Ele já está derrotado. Eu já falei para vocês. Até a cruz, ó, Jesus quando era criança, Satanás queria matar ele. Agora, depois que ele cresceu, se batizou, Satanás já não queria matar ele, queria que ele pecasse. Tudo para ele, o quê? O plano da salvação se esvagasse, entendeu? Só que Jesus manteve firme. E naquele momento que ele morreu na cruz, Satanás já está derrotado. Ele já perdeu a luta. Agora é só questão de tempo, entendeu? Para poder vir o juiz executivo nele. Mas ele já perdeu a luta. Então ali naquele momento ele perdeu a luta e perdeu acesso ao céu. Que antes, como a gente vê no livro de Jó, ele tinha acesso
por ser o representante desse mundo aqui, ele tomou esse mundo de Adão e Eva. Ele passou a ser representante desse mundo. Então, em Jó, a gente vê que ele participou de uma reunião lá no céu. Né? E, poxa, até a ousadia dele que eu falei para vocês, né? E Deus ali, poxa, o que você está fazendo aqui? Como se ele estivesse perguntando. Ele falou, eu vim de rodear e passear pela terra. Tipo assim, eu estou lá no meu domínio, lá no meu reino, estava passeando por lá. Agora eu vim aqui. Agora, depois que Jesus morreu, Jesus tomou de volta esse poder. Agora ele não pode mais ter acesso ao céu, ele está preso único e exclusivamente nessa terra, querendo nos destruir, gente. A verdade é essa. E aí ele vai fazer várias coisas, trabalhando principalmente com a contrafação. O que Deus faz? Ele quer fazer uma coisa parecida, mas deturpando, né? Aí vem desde da questão da Trindade, ele também, lá em Apocalipse, fala, né, de três situações também dele, essa questão do dia de guarda, né, e tudo que envolve. Quando a gente olha para a história, gente, a gente vai vendo que ele é sagaz, como a Bíblia fala mesmo, né? Ele não começou um negócio ontem, o negócio começou há mais de 1.700 anos atrás, e hoje em dia, a gente vê, tipo assim, o plano dele está no êxito. Sabe? Está bem claro, e está tendo êxito. Tirando o remanescente, que ele está realmente irado, né, que são aquelas que querem ainda continuar seguindo a palavra de Deus, o restante, está todo mundo nos braços dele, gente. Na questão desse engano específico, entende? Pode falar, meu pastor. Uma coisinha. No Apocalipse capítulo 16, fala que o falso profeta, que tem os espíritos de Hans, 3 espíritos de Hans, que são o falso profeta, a besta, a imagem da besta, essa trindade mundana dessa terra, vai contrafazer com a trindade celestial, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E diz no Apocalipse 16, logo vamos estudar, que essa trindade satânica, que é liderada por Satanás, e vai realizar prodígios e maravilhas, enganando até os próprios escolhidos. Diz o Apocalipse 16, vai fazer prodígios, maravilhas. E eu acho que já está começando isso, viu, irmãos? Porque realmente maravilhas estão acontecendo, milagres estão ocorrendo. Nossa, que maravilha! Mas não são os milagres que mostram que é a verdade. O que mostra a verdade é a lei de Deus, são os mandamentos de Deus, é a obediência. Então muitos, quando vê que está fazendo milagre, esse é o Deus, esse é a verdade. Não, o diabo também faz. Por isso que, olha, o Antônio falou uma coisa muito importante. Na primeira vinda de Cristo, Satanás realmente foi derrotado na cruz, quando Cristo morreu. Mas agora, na segunda vinda de Cristo, esse inimigo de Deus, que é o inimigo do povo de Deus, não será derrotado, que já foi derrotado, será destruído. No Apocalipse capítulo 21, capítulo 20, diz que o fogo do céu vai destruí-lo. E os anjos maus também, que são os demônios, porque aqueles anjos maravilhosos que caíram na conversa de Lúcifer, eles se transformaram, Lúcifer transformou-se em diabo. Aqueles anjos que desobedientes se transformaram em demônios. Ele diz que os demônios também irão fazer milagres. Então, vejam só, vai chegar no momento que então vai descer fogo do céu. Nós estudamos sobre após o milênio, então o fogo do céu vai destruir o diabo, e não somente ele, mas os demônios e todos aqueles que seguem a falácia da serpente, como Eva caiu. Então, aquela mesma serpente que diz no Apocalipse 12, que é o dragão, a antiga serpente, esse vai conseguir enganar muitos, como enganou Eva. E olha, ele tem 6.000 anos de experiência. Assim como ele enganou, o primeiro, ele enganou os anjos, um terço, enganou Eva, enganou Adão. Mas hoje, ele tem mais perspicácia, mais experiência de enganar muitos. Diz a Bíblia que no dia do juízo, multidões, muitos serão destruídos. Olha, eu não quero estar no lado da destruição, eu quero estar no lado da salvação. Por isso que você olha, está o verso bonito, Ezequiel capítulo 20, verso 12. Qual é o sinal de Deus? Está bem claro na Bíblia. O sinal de Deus, que é ao contrário do sinal da besta, é o sábado. O próprio Deus falou, eu dei-nos fatos como um sinal. Então, veja só, é Deus falando. Então, veja só como o Apocalipse abre o nosso coração e abre os nossos olhos para vermos essas coisas acontecendo.
Eu estive lendo ontem e hoje na Bíblia, no meu ano bíblico, dizendo, olha, lá que está em Mateus, capítulo 24, quando virdes todas essas coisas acontecendo, alegrai-vos, porque sabei que está próximas as portas. Levantai a vossa cabeça. Então, nós estamos vendo tudo isso e vai se afunilando, irmãos. Olha, esse tempo da angústia está se afunilando para chegar um tempo quando Cristo vai voltar. Olha, realmente, Deus vai nos resgatar. E terminando na minha parte, diz, Apocalipse capítulo 14, verso 12, quem é esse povo remanescente? Remanescente significa um povo menor do que a maioria. E na verdade o povo de Deus sempre é a minoria. Mas com Deus nós somos a maioria. E o que diz? Está bem claro. Aqui está a paciência dos santos. Você sabe decorar esse versinho? Então, Antônio, diga comigo. Aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Obediência e também obediência e fé. Muitos dizem, não, eu tenho amor. O amor diz amar a Deus acima de todas as coisas. Então, eu amo, eu não preciso guardar os mandamentos. O que Jesus disse? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu digo uma coisa, olha, vocês vão ficar espantados. O amor não leva a guardar os mandamentos. Eu digo uma coisa, o amor que não conduz à obediência não é amor. A fé que não leva à obediência não é fé verdadeira.